Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. É isso aí, pessoal, estamos de volta para o bloco 2 da Parola 68, a segunda, com o tema heresia. Nessa roda de parola, o trio aqui vai estar conversando sobre textos tirados do contexto. Se você não assistiu ainda no primeiro bloco, corre lá no vídeo da terça-feira. Nós falamos sobre o texto de Filipenses 4:13, que fala que tudo posso naquele que me fortalece. E agora nós vamos falar sobre um segundo texto. Mas antes, há um pedido do Wilsinho. Pablo, qual é a música? Oh, aleluia! O texto que nós vamos fazer agora, vamos bater um papo agora, é um texto que está lá em Romanos 8:37, também muito citado, um texto bastante conhecido, o texto preferido do Crente Só Vitória. Crente Só Vitória se baseia no texto e diz a seguinte coisa: somos mais que vencedores. Cara, me traduzam isso. O que é ser mais do que vencedor? É ganhar do primeiro lugar? Como é que é isso aí? Para mim fica meio fora do contexto isso aí. É que o pessoal deixa de ler os versículos anteriores, né? O Paulinho gosta de falar da tal da perícope, né? Faz tempo que a gente não usa essa palavra aqui, hein, Paulinho? Faz muito tempo, né? Porque se o pessoal começar a ler o capítulo 8, a partir do verso 31, nós vamos entender. O problema do povo é que o povo se norteia por versículo do dia. Ó, você está falando mal porque você hoje não tirou o versículo bom da tua caixinha de promessa. Você não vem atrapalhar aqui a gente, não, tá? Mas enquanto por versículo do dia, cara, né? O povo, obviamente, não é o povo que assiste, que acompanha o Paroleiros. Mas alguém que você que nos assiste, alguém que você conhece, que move por versículo do dia, é verdade. Você fez igual a Senhora Júnior agora. Você que acorda de manhã. Sim, você que vai pegar aquele teu café, abre a tua caixinha, sim, você que abre a tua caixinha e pega lá e lê, porque você é mais do que vencedor. Meu irmão, vai se converter e vai ler o versículo a partir do verso 31, que diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra o eleito do Senhor? É Deus quem o justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita. E assim ele começa a falar a respeito de tribulação, angústia, perseguição, fome ou nudez ou espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues todos os dias à morte, somos considerados como ovelha para o matadouro. E aí ele traz em todas estas coisas. Que coisas? Todas essas adversidades, todas essas situações contrárias, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, por meio daquele que nos amou. Então veja que esse nosso bloco, o segundo bloco, ele está intimamente ligado com tudo posso em Cristo. Então, onde eu sou vencedor? Porque em Cristo eu já morri, amém? E com ele já ressuscitei. Então, se para ele eu morri para o mundo, morri para o pecado, com ele eu ressuscitei para uma novidade de vida. E é nisso que nós temos que olhar, é nisso que é o nosso foco. Então, é em Cristo Jesus que eu sou mais que vencedor. Toda situação adversa, ela vai se levantar, mas em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. E aí, de novo, nós vamos voltar naquilo que eu falei sobre a igreja derrotada,
a igreja triunfalista e a igreja triunfante, porque em Cristo nós andamos em triunfo. Por quê? Todas as coisas, o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, ele venceu. Ele despojou a Satanás, ele levou Satanás ao opróbrio. Em Cristo Jesus, as obras do diabo foram desfeitas para que eu e você pudéssemos viver uma novidade de vida. Né? Então, nós temos que pegar esse contexto aqui, mas nós vamos deixar o Paulinho falar sobre a perícope. Com a máxima vênia, ó oráculo. A perícope você já tratou dela, né? Esse texto ele tem que ser começado, a leitura dele, ela tem que começar ali a partir do verso 31, né? Quando todas estas coisas, às quais o apóstolo Paulo se refere, começam a ser listadas, né? Então não adianta eu partir do versículo 37 e querer resolver o versículo por si só. Mas se eu fosse um preguiçoso e eu não voltasse até o 31, mas se eu voltasse só até o 36, aí algumas coisas já iam começar a ficar claras para mim. Obviamente não tudo, mas já iam começar a ficar claras. Porque aqui, no versículo de número 36, existe um grande susto, né? Nós somos entregues à morte todo dia como ovelhas para o matadouro, né? E aí logo depois vem essa declaração, mas sobre todas essas coisas, né, nós somos mais do que vencedores. Sabe uma coisa que eu paro para pensar? Né? Eu não vou ficar na perícope, Will, porque você já resolveu ela, está resolvida. Mas uma coisa que eu paro para pensar aqui é o seguinte: qual é o conceito de vitória do qual o apóstolo Paulo está falando? Porque o conceito de vitória aqui é o que vai mudar tudo. E se aí sim, se a gente olha a perícope como um todo, ou se a gente é preguiçoso e olha só o versículo anterior, o conceito de vitória, ele vai deixar claro que é o permanecer. Está no permanecer em Cristo. O que é a vitória sobre todas essas circunstâncias? É que estas circunstâncias, elas não tenham o poder de me afastar daquele que me ama. Não tenham o poder de me afastar do Senhor. Né? Então, mais uma vez, aqui sim, a fé está em jogo. Diferente daquilo que a gente falou lá na primeira parte da parola, quando, em primeira instância, a convicção do apóstolo Paulo acerca de quem ele era mesmo fazia toda a diferença. Né? Aqui é a fé na companhia do Senhor, aqui é a fé no poder do Senhor que vai fazer toda essa diferença. Porque aqui o apóstolo Paulo está dizendo, ó, por meio daquele que nos amou, por meio daquele que me amou, por conta disso, por causa dele, é que eu sou mais do que vencedor. Né? Então, o conceito de vitória de Paulo aqui é o que vai fazer toda a diferença. Então, o estar em Cristo, o permanecer em Cristo, é o conceito de vitória dele. A vitória para ele aqui está vinculada à permanência em Cristo, e não necessariamente naquilo que eu posso conseguir de Cristo. Né? Mas o fato de que em Cristo eu vou passar pelas circunstâncias, eu vou passar pelas dificuldades, eu vou passar pelas aflições, eu vou passar pelas adversidades, né? Porque por amor ele não vai permitir que eu me afaste dele. E é interessante isso que você falou, que enquanto você falava, eu me lembrei que nas cartas às igrejas fala assim, se você for fiel, se você permanecer, você vai herdar, vai acontecer. Então, ou seja, quando eu estou falando de vitória, eu não estou falando somente nesse ambiente ou nesse, como o Arthur gosta de falar, nesse cronos, né? Nós estamos falando também naquilo que virá a acontecer. Então, se você for hoje fiel e se manter fiel, né, nós vamos experimentar disso. Agora, o que é interessante nessa história toda é quando nós deturpamos essa frase. E aí a gente começa a viver um crente alienado. Né? Nós começamos a olhar de uma forma, e isso é interessante, porque isso pode gerar até uma falsa fé. E aí a gente já falou aqui em alguma parola, o Arthur tem todas as parolas na cabeça, impressionante. Eu estava falando isso aí até outro dia para uma moça, eu falei, rapaz, a gente está lá falando, não, mas isso aí nós somos na parábola número 43. Né? O Arthur fala assim... Ele é o único paroleiro profissional aqui, não faz mais nada.
Mas eu estava falando a respeito disso, porque muitas vezes, porque a gente acaba se alienando nisso, a gente acaba até deturpando a nossa própria fé. Porque a gente tem um ditado, né? Eu sei que nós não vamos falar do ditado hoje aqui, mas assim, que fé dá um salto no escuro. Não, dar um salto no escuro é suicídio. Porque, na verdade, quando Deus ele fala para Abraão, vai para a terra que eu vou te mostrar, ele ali dá um comando. E quando ele dá o comando, ele fala, olha, você vai exercendo fé, mas você vai debaixo de um comando. Então, fé não é saltar no escuro. E muitas vezes nós estamos olhando sobre uma questão de vitória como se tudo que fosse adverso a mim fosse uma obra do diabo, fosse uma ordem que foi dada contra mim, quando se eu não sou responsável também por aquilo, né? Então, a gente tem que entender que quando eu permaneço fiel, ele é fiel. E agora, se eu tenho um trilhar, eu tenho que ter o discernimento daquilo que está acontecendo. E ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Will, você deu uma dica, eu achei que você ia completar ela, mas você citou as cartas do Apocalipse, né? E lá fala, ao vencedor, né, darei de se assentar no trono, darei uma pedra com um novo nome, darei novas vestes, enfim. O vencedor é aquele que ganha um prêmio, né? E todas as associações de vitória lá estão em persistir na presença do Senhor. Todas as associações de vitória nas cartas nas cartas do Apocalipse. Eu fui rapidinho aqui dando uma olhada, todas elas estão associadas à permanência, a permanecer na presença do Senhor. Ei, deixa eu falar uma coisa que é importante para quem está acompanhando a gente, do ponto de vista pedagógico agora. A gente sabe que a divisão da Bíblia em capítulos e em versículos não se dá no texto original. Isso foi feito depois, para que de forma didática a gente encontrasse de forma mais fácil os textos. Mas a gente tem que lembrar que isso aqui, essa carta, por exemplo, de Paulo aos Romanos, é uma carta corrida, é um texto só, né? Então, é impossível você tirar isso aqui, um trecho disso e tentar entender o contexto da carta inteira. É importante você pegar trechos para trás, trechos para frente. Eu diria até mais, meninos, eu diria que tem que começar do começo do capítulo 8, começar a entender esse texto aqui. Porque se você pegar, por exemplo, ele começa falando a respeito de condenação, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Ele vai falar por perseguição, lá no versículo 18, porque para mim entendo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada. Então você vê que o tempo inteiro ele está falando de um processo de revelação que vai culminar exatamente naquilo que nada nos separa do amor dele. Lembrando que essa carta de Paulo aos Romanos é uma igreja extremamente perseguida. Se você for pegar, eu não quero aqui de forma alguma dizer que isso aqui é uma referência fiel bíblica, mas um filme recente que a gente viu, foi lançado, que é Paulo, Apóstolo de Cristo, que passa sobre os últimos tempos de Paulo preso em Roma, nós vamos ver os romanos, os cristãos, sendo lançados na arena, sendo usados como tochas nas ruas de Roma. Então, é uma igreja extremamente perseguida. Eram pessoas que passavam por sofrimentos absurdos. E aí, Paulo, ele não está sendo exagerado quando antes de falar somos mais que vencedores, ele só fala coisa ruim aqui. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, é exatamente isso que aquele povo estava enfrentando, né? Então, a gente tem que entender que essas cartas, elas são textos inteiros, que não podem ser lidas isoladamente, né? E segundo, que essa igreja aqui também era extremamente perseguida. Eu ia fazer uma brincadeira quando o Wilsinho falou a respeito de texto do dia, né, versículo do dia. Eu ia falar que a Bíblia não pode ser usada como catálogo da Avon, né? Você abre, faz um pedido e espera chegar na sua casa. Mas Arthur, só vamos pensar em interpretação, né?
Você esticou um pouco mais. O Wilson, ele tinha puxado a perícope lá para o versículo 31, né? 31, é isso? Isso. Você esticou ela no começo do capítulo 8, e aí a gente vai olhando, né, o contexto da carta como um todo e pensando, né, na carta aos Romanos. A carta aos Romanos, ela não tem muitos assuntos. Ela tem quatro assuntos centrais. Ela começa falando acerca de pecado, ela fala acerca de regeneração, ela fala acerca de salvação e ela fala acerca de santificação. São os quatro assuntos centrais da carta aos Romanos. Se a gente for pegar esse trecho aqui, esse trecho está num bloco ainda maior do que tudo isso que nós estamos falando. 6, 7, 8, 9. Tá? Capítulo 6, 7, 8, 9. Mas se a gente espreme o contexto para perceber o que esse versículo-chave tem por vizinhança mais próxima, aí que eu brinquei. Se a gente é um pouco preguiçoso e volta só no versículo anterior, a gente já tem uma informação, né? Agora, o centro disso tudo está naquela ponta de corda que o Wilson deixou para nós, quando ele vai tocar na questão da perseverança, né? O conceito de vitória aqui é o que precisa ser compreendido, é o que precisa ser entendido. Perceba, nós estamos no bloco da carta aos Romanos, que é o bloco da regeneração. Agora, pensando, né, de maneira estrutural na carta, nós estamos no bloco que é o bloco da regeneração. E a regeneração, ela é um processo de persistência. A persistência para o cristão, você trouxe muito bem a realidade da perseguição. A persistência para o cristão, nesse momento aqui, era chave para vencer. Por quê? Repito, porque aqui nós estamos debaixo de um governo de Nero, 54 a 68 depois de Cristo, que era um maluco que fazia isso com o cristão, botava o cristão para ser comido por bicho na arena, botava fogo no cristão para iluminar os jardins dele, né? Jogou culpa nos cristãos de um incêndio malicioso que ele ou os seus fizeram em Roma, inclusive no pedaço aonde os judeus cristãos moravam. E 10 dos 14 quarteirões onde os cristãos moravam foram dizimados, e o que ele faz depois? Ele faz o seu palácio em cima disso tudo. Então era uma época na qual os cristãos estavam sendo severamente, de fato, perseguidos. E qual é a mensagem quando os cristãos estão sendo perseguidos? Olha só, paralelo a essa carta é o que Pedro escreve, a sua primeira epístola. A primeira epístola de Pedro, qual é a mensagem da primeira epístola de Pedro? Perseverem. O que Pedro está incitando o povo a vivenciar? A vivenciar essa dimensão de vitória que o apóstolo Paulo aqui está ensinando. Essa dimensão de vitória, a vitória da persistência, a vitória das cartas do Apocalipse, as cartas às igrejas do Apocalipse. Né? Que, digas de passagem, quando João escreve a Apocalipse, João também está passando por perseguição. Né? E ele também está persistindo diante da perseguição. A ideia da persistência. E outra, né? Gente, chega a ser um assunto que tem que fazer a igreja atual corar de vergonha, a igreja brasileira atual corar de vergonha, né? Quando a gente verifica, através de dados das principais agências missionárias do Brasil e do mundo, que as igrejas que mais crescem são as igrejas perseguidas. Enquanto isso, a igreja brasileira, muito em paz, né? E tendo como, quem sabe, o seu principal hino, aquele trecho do hino nacional brasileiro, né? Deitado eternamente em berço esplêndido. Tem uma coisa que o Wilson falou que eu queria pontuar aqui para encerrar esse segundo bloco, que o Wilson falou que toda força contrária a gente não pode entender que é a ação do inimigo, né? Eu destaquei aqui um texto que está lá em Atos 16:6, o próprio apóstolo Paulo falando que foi o Espírito Santo que o impediu de pregar na Ásia. Nem toda força contrária é ação do inimigo. Muitas vezes o próprio Espírito Santo vai impedir você de fazer algumas coisas por estratégia dele. Então a gente tem que ter esse discernimento do Espírito também. Gente, chegamos ao final desse segundo bloco da Parola 68 sobre textos fora do contexto. Se você ainda não nos curte nas redes sociais, curte lá,
no Instagram, no Facebook, no YouTube, você vai encontrar lá Os Paroleiros. É importante que você nos ajude a divulgar esse canal, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo, ajude a gente a espalhar esse conteúdo para o maior número de pessoas possíveis. No sábado, a gente se encontra de novo para o terceiro e último bloco dessa parola com mais um texto fora do contexto. Obrigado, meninos. Até mais. E que se Deus quer agir, ninguém pode impedir.